Olá, esse aqui é o exercício 58 proposto do capítulo 6 de Física da frente 2, né, a parte de elétrica. Já tem aqui no canal uma resolução completa desse exercício 58. Nesse vídeo aqui eu vou focar no item A. Eu vou mostrar que dá para resolver esse item A usando leis de Kirchhoff e também vou explicar sobre o que se trata a resolução desse item A que está lá no P+, para poder tirar a dúvida do que aquela resolução do P+, está querendo dizer. Bom, ele está dizendo que nesse circuito tem 3 resistores, o R1, esse aqui de 2 ohms, o R2 de 20 ohms e o R3 de 5 ohms. Tem uma bateria B, que é essa aqui, que tem uma força eletromotriz de 12 volts e sai dessa bateria uma corrente 1, que é considerada positiva quando ela está saindo da placa positiva dessa bateria. Se essa corrente em algum momento inverter o sentido e estiver voltando, a gente vai ter que atribuir a ela um sinal negativo. E ele falou que entre os instantes 0 e 100 segundos, esse gerador aqui, ele tem uma tensão variável, ele tem uma força eletromotriz variável. E essa tensão, essa DDP dele, vai ser igual a 0,5T. Aí, na letra A, ele quer saber qual o valor dessa corrente 1 quando T vale 0 segundos. Quando T vale 0 segundos, a força eletromotriz desse gerador aqui vai ser 0,5 vezes 0, que dá 0. Então, é como se fosse um receptor que não tem força eletromotriz. Ou então, é como se ele nem tivesse aí. Então, eu vou redesenhar esse circuito, já colocando o valor das resistências e colocando aqui que esse gerador ou esse receptor não tem força eletromotriz nenhuma. E aí, tirando ele do circuito, já que ele não tem força eletromotriz nenhuma. Então, vamos escrever isso. Tá aqui minha bateria de 12 volts. Aqui vem um resistor de 2 ohms. E por ele tá passando a minha corrente 1. Aqui tem uma bifurcação, né? Para cá vem a resistência de 20 ohms. E para cá eu vou dizer que passa uma corrente 2. Esse fio volta para cá, né? Então, essa corrente 2 está passando aqui. E do outro lado, tem a resistência de 5 ohms. Tem um gerador que tem um E igual a 0, no instante T igual a 0. E volta para cá. Sua primeira pergunta é se dava para resolver por lei de Kirchhoff. Sim, dá. Para cá vai ter uma corrente 3. E aí, olhando para esse nó, a gente tem que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, I1 tem que ser igual a I2 mais I3. Agora, eu vou circular uma malha para poder descobrir quem são essas correntes. Por exemplo, eu vou circular essa malha aqui, no sentido horário, começando desse ponto que eu pintei de rosa. Vou primeiro atribuir os sinais dos resistores. A corrente sempre vai do positivo para o negativo, do mais para o menos. A corrente sempre vai do positivo para o negativo, que é do mais para o menos. Aí, circulando essa malha, começando desse ponto, vou vir para cá, encontrei esse resistor no sinal positivo, então, mais 20 vezes I2, vou continuar circulando. Encontrei esse gerador no sinal negativo, então, menos 12 volts. Continuar circulando, encontrei esse resistor no sinal positivo, então mais 2 vezes I1, voltei para o mesmo ponto, igual a 0. Então, aqui a gente tem que 22 mais 2 vezes I1 é igual a 12. Até aqui, olha, eu tenho 2 equações e 3 variáveis. Então, vou precisar circular mais uma malha para poder resolver esse circuito. Eu vou circular agora essa malha aqui, vou pintar de outra cor. Vou circular agora essa malha aqui. E eu vou circular ela no sentido anti-horário.
Eu posso circular uma malha no horário e outra no anti-horário, não tem problema. O que eu não posso mexer é no sentido das correntes que eu já escolhi. Então, e eu vou começar desse ponto aqui. Essa corrente 3, eu disse que ela está subindo, então tem como a gente botar sinal nesse resistor aqui, a corrente vai do mais para o menos. E aí, partindo desse ponto que eu pintei de rosa, eu encontrei o resistor de 5 ohms no sinal positivo, então mais 5 vezes 3. Agora, esse gerador, encontrei ele na placa positiva, só que a DDP dele é 0, então mais 0, né? Encontrei esse gerador na placa negativa, então menos 12. Encontrei esse resistor agora no sinal positivo, então mais 2 vezes 1. Voltei para o mesmo ponto, igual a 0. Vou só organizar essa equação. Eu tenho que 5 e 3 mais 2 e 1 é igual a 12. E agora a gente tem 3 equações e 3 variáveis. Vou organizar aqui meu sistema. Já que aqui já está o I1 isolado, I1 igual a I2 mais I3, eu vou substituir o I1 nas outras duas equações. E aí eu vou substituir o I1 por I2 mais I3. Na primeira equação, onde a gente tinha 22 mais 2I1 igual a 12, vai ficar 22 mais 2 vezes o I1 é I2 mais I3, isso é igual a 12. E na segunda equação, substituindo, a gente vai ter... Não, antes de substituir, desculpa, eu vou melhorar essa equação, vou organizar. Vai ficar 22 mais 2I2 mais 2I3 igual a 12. Então, 22I2 mais 2I3 é igual a 12. Agora sim. Então, agora sim, eu vou substituir que I1 é I2 mais I3 nessa equação aqui. Essa equação está me dizendo que 5 e 3 mais 2 e 1 é igual a 12. Só que o I1 é I2 mais I3. Então, 5 e 3 mais 2 vezes I2 mais I3 vale 12. Distribuindo, fica 2 e 2 mais 2 e 3. 2 e 3 mais o 5 e 3 que eu já tinha aqui, fica 7 e 3 mais 2 e 2 é igual a 12. Eu vou isolar agora, deixa eu pensar quem que eu vou isolar para a conta ficar melhor. Vou isolar aqui nessa equação o valor de I2. Eu tenho que 2 e 2 é igual a 12 menos 7 e 3. E nessa equação aqui de cima, eu preciso de 22 e 2. Então, eu vou multiplicar aqui tudo por 11 para eu poder ficar com 22 e 2 para substituir na equação de cima. Multiplicando tudo por 11, a gente vai ter que 22 e 2 é igual a 12 vezes 11 é 120 mais 12, que dá 132, menos 77 e 3. Nessa hora dá até um receio de ter alguma coisa errada, porque os números estão horríveis, né? Mas tem que ter fé. Vamos continuar. Bom, então agora eu vou substituir esse 22 e 2 nessa equação aqui. Eu não sei se você usou exatamente essas malhas e fez exatamente essas contas. Eu espero que você tenha escolhido uma malha melhor para não ter feito tanta conta quanto eu. Então, no lugar de 22 e 2, eu vou botar isso aqui. Vou ter 132 menos 77 e 3, mais 2 e 3, que já estava lá na equação. Tudo isso tem que dar 12. Organizando. 132 menos 12 é igual a 77 e 3 menos 2 e 3. O quem eu troquei de lado, eu troquei o sinal também. Então, 120 é igual a 75 e 3. Então, esse 3 vai ser 120 dividido por 75. Vou dividir por 3 em cima e embaixo. Então, é 40. 120 por 3 dá 40, 75 por 3 dá 25. Vou dividir por 5 em cima e embaixo. 8 sobre 5. Então, esse 3, 8 por 5, dá 1,6 ampere.
Agora vamos achar o I2. Eu vou pegar essa equação aqui para... Opa, vou pegar essa não, essa aqui as contas estão maiores. Vou pegar essa equação aqui para achar quem é o I2. Essa equação está me dizendo que 2 e 2 é igual a 12 menos 7 vezes I3. Vamos então lá achar o I2. Então, 2 e 2 é 12 menos 7 vezes 1,6. Já vou dividir toda a minha equação por 2 para eu poder fazer menos conta. Dividindo tudo por 2, eu vou ter que 2 é igual a 6 menos 7 vezes 0,8. Então, I2 vai ser 6 menos 7 vezes 8 é 56. Então, isso aqui é 5,6. Então, esse 2 é 0,4 ampere. Para fechar, o que eu queria era o I1. O I1 é I2 mais I3, que dá 0,4 mais 1,6, dá 2 ampere, como tinha que dar. Então, você se distraiu aí em alguma malha, porque as minhas correntes I2, I3 e I1 não estão batendo com as suas. Mas independente de qual malha você tomar, ou de qual corrente você escolher para ser I2 ou I3, tem que chegar nesses mesmos resultados. Agora, explicando o que o P+ fez. Vou voltar aqui para o desenho. Então, no tempo t igual a 0, a gente viu que essa força eletromotriz aqui desse gerador vai ser 0. Um gerador que tem força eletromotriz 0 é como se ele não existisse, é como se ele não tivesse ali. Então, eu vou redesenhar esse circuito sem esse gerador, para você ver como é que fica. Tá aqui a bateria de 12 volts. Aí vem o resistor R1 de 2 ohms, vem uma bifurcação, tem ali aquela resistência de 5 ohms, volta para esse ponto aqui, já desenhei sem o gerador, porque um gerador de DDP 0 é como se ele nem existisse. Tem aqui uma resistência de 20 ohms e volta aqui para esse ponto. Agora, dá uma olhadinha nesse resistor aqui. Esse resistor, se eu chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, esse resistor está ligado entre os pontos A e B. Só que olha só, esse ponto aqui, ele também é B porque não tem nada no meio do caminho entre esses dois pontos. Da mesma forma, esse ponto aqui também é B porque não tem nada no meio do caminho entre eles. E continuando, esse ponto aqui também é B porque não tem nada no meio do caminho entre eles. E aí, esse resistor que eu pintei de rosa está ligado entre os pontos A e B. Agora, dá uma olhadinha nesse resistor aqui. Esse resistor aqui, ó, ele tá com uma perninha no A e a outra perninha no B. Então, esse resistor, ele também está ligado entre os pontos A e B. Ou seja, esse resistor que eu pintei de azul, ele está em paralelo com o resistor que eu pintei de rosa. E aí, o P+ aproveitou isso para simplificar esse circuito e não precisar de lei de Kirchhoff. E assim, já que esses resistores aqui, eles estão em paralelo, o P+ calculou a REC entre esses dois resistores. A REC é o produto dividido pela soma. Então, fica 100 dividido por 25. 100 dividido por 25 dá 4 ohms. E aí, se esses dois resistores equivalem a um resistor de 4 ohms, eu posso trocar esses dois fios por um único fio que tem uma resistência de 4 ohms. Então, vou fazer essa troca, que nem foi feito lá no P+. Tá aqui a bateria de 12 volts, tem uma resistência aqui de 2 ohms que eu ainda não mexi, o tal do ponto A. Desce aqui, tem o ponto B. E agora, esses dois fios que estavam lá, eu vou trocar por um único fio, tem que ser entre os pontos A e B, né? Com uma resistência equivalente de 4 ohms. E agora, olha para esse circuito. O que vai acontecer aqui? A corrente I1, que já ia sair daqui, nesse circuito equivalente, essa corrente I1 já vem para cá, ó. E volta para cá. E aí, nesse circuito, a gente pode usar que
U é igual a RI, ou então a gente pode usar Poilet. A corrente I é E menos E' dividido pela soma das RECs, pela soma das resistências. Se eu usar U igual a RI, a DDP é de 12 volts, a resistência total, ó, tá vendo que essa corrente passa por esse 2, depois a mesma corrente passa por esse 4? Então, essas duas resistências estão em série, somando 2 com 4, a gente tem uma resistência de 6 ohms. 12 é igual a 6 vezes I, então esse I é 12 por 6, que dá 2 amperes. E usando o Poilet, a corrente I vai ser, o E é 12, não tem nenhum E', então é 0. E as resistências, tem uma de 2 e tem uma de 4. 12 dividido por 6, 2 amperes. Então, foi isso aqui o que o P+ fez. Ele usou essa REC para simplificar. Mas podia, eu expliquei isso para você não achar que o que estava lá no P+ é de outro mundo. Mas podia sim resolver por Kirchhoff, se é o que você pensou primeiro, dá certo, aí você só confere suas malhas, suas contas, para ver o que aconteceu. Porque por Kirchhoff também